Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 3 de junho de 2025, 3/6 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail, se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama este canal aí para quem vocês conhecem que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje, aos 42 minutos dessa madrugada, começou a semana da lua crescente no signo de Virgem, da lunação de Gêmeos, que começou no dia 27/5. Então, é uma semana que começa essa sequência da lua crescente. Teve a lua nova em Gêmeos, onde teve o semear, a plantação e a introspecção nos assuntos de Gêmeos, que fala das comunicações de uma maneira geral, que foi bem falado em todos os vídeos na sequência aí da semana da lunação da lua nova. Agora, a lua em Virgem, né? Ontem ela já estava em Virgem, mas ainda na fase nova, passando para a crescente. E agora, na crescente, vai fortalecer esses assuntos de Virgem. Metodicidade, disciplina, higiene, detalhes, pormenores, organização, análises, observações, críticas, né? Apontar o dedo. O contrário disso tudo é verdadeiro, certo? E o interessante aqui é que, observem, essa lua crescente em Virgem faz uma quadratura com o Sol em Gêmeos e também com Mercúrio, que está fazendo uma conjunção com o Sol em Gêmeos. Toda vez que começa uma sequência dessas lunações, ou é uma conjunção, ou é uma quadratura, ou é uma oposição. E são desafios. Desafios. Não está falando de impossibilidades. Está falando de desafios. Por quê? Porque a sequência aqui nesse plano aqui da Terra é essa mesmo para a gente. Desafios. Desafios são colocados para que nós encaremos esses desafios. Nessa história de olhar para esses desafios, a gente percebe o desafio e percebe a cura. E aí nós vamos crescendo, desenvolvendo e evoluindo, porque o planeta Terra ainda é um planeta que está nessa fase ainda de crescer. Nós que estamos aqui. Aqui ainda é um planeta hospital, um planeta escola, onde a gente vem curar todas as nossas mazelas e aprender com elas e a não mais praticá-las. Então é um desafio. A quadratura da Lua com o Sol, no caso aqui. Lua em Virgem, Sol em Gêmeos, conjunto a Mercúrio. Então é sempre um desafio quando começa essas sequências dessas semanas, dessas lunações. Ou é conjunção, ou é oposição, ou é quadratura. Certo? E aqui, ó, essa história de Virgem, com essa busca da perfeição na organização, como é que sai dessa história dessa perfeição quando ela começa a virar um problema? Lembrar que a natureza de Virgem é uma natureza de mutabilidade, é mutável. O que é esse mutável em Virgem? Um signo de elemento terra, prático, pragmático, onde o pragmatismo acontece em todos os signos de elemento terra. É
perceber essa possibilidade da mudança. Então, quer dizer, quando uma organização é feita, que é um assunto de Virgem, essa organização ela não precisa ficar ali estática, está mostrando essa possibilidade dessa mutabilidade, que essa organização pode mudar, pode ser uma outra organização, pode ser uma outra análise, pode ser uma outra observação, pode ser uma outra ordem, pode ser outras observações e análises desses detalhes, dessa maneira de conduzir a higiene, o dia a dia. Virgem faz parte da sexta casa no mapa natural, no mapa tropical. Entende? Então o dia a dia pode ser vivido, vivenciado de uma outra maneira. De repente a pessoa estava ali numa história de viver o dia, começa o dia às 8 horas da manhã. E aí ela dá a sequência. Mas de repente outros movimentos, ou aconteceu mudanças, teve um processo de mudança na vida dela, e a vida dela passa a começar, digamos assim, profissionalmente falando, ao meio-dia, ou às 10 da manhã, ou às 9 da manhã. Entende? Então, observar, porque se vai para o lado crítico, quando eu falo que é de apontar o dedo e ficar ali apontando o dedo e apertando a ferida, essa parte saudável de Virgem fica problemática, vira problema. Não, tem que ser desse jeito, o metódico, tem que ser assim. Não, assim nesse momento, no outro momento pode ser assado. E é justamente essa capacidade de mudança que promove as organizações, as análises, as observações de uma maneira legal. Gêmeos também faz parte dessa qualidade de signos mutáveis. Virgem, Peixes, Gêmeos, Sagitário. Entende? Então, assim, Gêmeos é elemento ar. Ele promove essa mutabilidade, essas mudanças, de uma maneira assim mais leve, porque é ar. Racional também, porque é ar. Agora, Virgem é através do pragmatismo, da prática, da praticidade da história, de pôr a mão na massa. Não, então agora vamos organizar os móveis na sala de uma outra maneira, vamos organizar os móveis no quarto de uma outra maneira, vamos organizar a disposição aqui da empresa, desse departamento, de uma outra maneira. Tudo através de uma observação, através de uma análise e colocando a mão na massa, sendo prático, pragmático. Já Gêmeos é numa história do pensar, entende? Através do pensamento e dos movimentos. Por isso que ele é muito curioso. Por isso que ele olha para um lado, olha para o outro, o símbolo das duas caras, entende? E aí tem várias outras observações e conotações para tudo. Aqui, quando eu falo aqui, a gente está falando uma parte de um mundo imenso, entende? Por isso tem que fazer o mapa. E aí começa com o desafio de organizar o emocional, o dia de hoje, essa lunação da lua crescente, organizar o emocional, organizar o sentimental, analisar, observar e com o desafio de repente, se precisar falar alguma coisa. Porque ali está com uma quadratura com o Sol. Então está numa quadratura desse emocional, desse sentimental, com o ser da pessoa e de repente da necessidade dela organizar isso tudo, fazer uma análise, observar isso tudo e levar essa organização, essa análise em relação ao ser dela, do mundo das comunicações, das falas, das escutas, do ler, do escrever, do movimentar, Sol em Gêmeos. E o Mercúrio, o mental, está ali em Gêmeos também. Esse Mercúrio também está ali, querendo conversar. Essa mente está querendo conversar, está querendo falar, está querendo ler, está querendo escrever, está querendo estudar. E agora é um desafio, já que é uma quadratura, de organizar isso tudo, observar isso tudo, analisar isso tudo, colocar tudo de uma maneira saudável, higiênica, limpa, que
faz bem para o corpo, que faz bem para o dia a dia. Entende? E aí, como é desafio, quadratura, onde está a cura? Em olhar para esse desafio, não é fugir dele. É igual quando a gente percebe um ambiente está todo bagunçado, se fugir dele, a bagunça vai continuar. Então, como é que faz? Bom, por onde eu vou começar? Então, vou mexendo aqui, vou mexendo ali, vou esparramando aqui, vou esparramando. Igual um amigo meu fala, de repente, está ali o rio, está ali a vereda, está ali o córrego, e está aquele monte de galho que caiu por causa de uma chuva, ou porque foi caindo com o vento e tudo mais, e está ali barrando, impedindo o movimento da água. Então, puxa uma galhada para cá, puxa outra galhada para cá, lá na frente puxa mais um pouco, lá na frente puxa mais um pouco, lá na frente, quando vê o córrego, a vereda, o rio está pegando o seu fluxo normal, o seu movimento normal. E a água que estava começando a ficar suja, barrenta, com esse movimento, começa a ficar límpida, transparente e potável, né? Na possibilidade de beber essa água. Então, quer dizer, se observa aquilo ali e foge, vai piorando essa bagunça, né? Agora, se a gente olha para aquilo que precisa ser organizado e começa, elemento terra, virgem, prática, pragmatismo, pragmático, pôr a mão na massa e movimentar na prática o que tem que ser feito, pronto, tudo ficou organizado, depois varre, depois passa um pano, depois passa alguma coisa para ficar cheirosa, fica tudo limpinho, organizado, é saudável para o emocional, é saudável para o sentimental, é saudável para o mental, é saudável para o corpo, é saudável para o ambiente. Mercúrio, que rege Virgem, também rege Gêmeos, e Mercúrio está lá em Gêmeos. Então, de repente, através de uma comunicação, de uma conversa, de uma fala, junto com a praticidade, o pragmatismo, sendo prático, é que vai desenvolver a cura desse desafio. Então, essa semana é uma semana que mostra o seguinte: vamos nos comunicar, vamos conversar, vamos falar e vamos pôr ordem na casa. Vamos organizar o que precisa ser organizado. Emocionalmente, sentimentalmente, mentalmente, no dia a dia, no ambiente de trabalho, na saúde, no corpo. Beleza? No servir, no ser servido. Entende? Tudo isso. E mais uma outra série de coisas que aí é ver no mapa de cada um, que a gente vai começar a poder ver melhor. Se você quiser fazer o seu mapa, procure algum astrólogo ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra. Se quiser fazer comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma comunicação e eu explicar como são os meus atendimentos. Eu atendo presencialmente, via web, online também. Astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, astroterapia, astrologia mundial, sinastria, uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Beleza? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Até mais.